Já estamos de volta, é claro que eu tenho um recadinho para você. Casar, montar e decorar a casa nova, iniciar uma nova fase da vida a dois é um grande sonho para muita gente. E para isso você pode contar com a Casa Vieira. Faça a sua lista. Já pensou você e seu esposo ou esposa preparando um belo jantar nesse conjunto de panelas Tramontina? E colocando a mesa com esse lindo faqueiro Brinox, que combina muito bem com esse aparelho de jantar Smithed. E sua cozinha nova, com certeza, vai precisar de um liquidificador Valita, que, além de tudo, ainda vem com esse multiprocessador grátis. Aí é só curtir a noite a dois com esse lindo jogo de casal santista e no outro dia se preparar para a correria do trabalho com esse prático ferro de passar Black & Decker. Tem sempre uma Casa Vieira perfeita para você fazer sua lista e garantir os melhores presentes e preços. Na Casa Vieira, o seu casamento pode mais. Aproveitando que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, hoje estamos recebendo aqui a advogada que vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa questão de igualdades e desigualdades, tanto no emprego como na sociedade, no dia a dia, não é isso? Isso. Bom dia mais uma vez. Vamos lá conversar. Como é que a gente pode encarar essas desigualdades, principalmente com a questão de salário? Pois é, hoje em dia a gente já tem uma situação curiosa. Nos ambientes acadêmicos, na educação em geral, nós já somos maioria. As mulheres já são maioria estudando. Mas aí a diferença se agrava quando a gente vai para o mercado de trabalho. Verdade, a gente ocupa às vezes a mesma posição, com a mesma carga horária, fazendo o mesmo serviço e ganha menos. Pois é, inclusive às vezes a gente fica pensando, mas como assim? Por exemplo, no serviço público, que os salários são, né, padronizados, mas aí são as sutilezas da discriminação. Por exemplo, a gente não consegue com facilidade como homem promoções, gratificações, né, funções de confiança. Então o salário acaba diferenciando não de uma forma direta. Sim, mas né? indireta. Isso, que a gente chama de discriminação institucionalizada, que é uma coisa bem discreta, mas que faz sim diferença no dia a dia. E no comportamento também, né? A gente continua percebendo a discriminação com a mulher no comportamento diário. Por exemplo, com algumas atitudes que aí você toma. Aí você é vista como, nossa, mas ela é mulher, não poderia estar tendo esse tipo de atitude. Ainda tem, né? Ainda tem. E interessante também é perceber que outras mulheres fazem isso, ou seja, a nossa criação, a nossa sociedade é machista. Nós mesmos discriminamos as outras mulheres porque a gente é educada para pensar assim, que existem situações e atitudes que a mulher não deve tomar, né? E isso é tudo fruto de uma criação, né, que a gente precisa questionar, porque hoje em dia, inclusive, o machismo, ele faz mal ao próprio homem. Exemplo disso, como a gente falou, essa questão da educação, por quê? Porque no momento de dificuldade na família, o homem é o primeiro a obrigatoriamente largar os estudos e ir trabalhar para sustentar a família, né? O homem tem que ter essa responsabilidade de provedor, ele não pode chorar, não pode ter medo, não pode ter dúvida. Então, assim, o machismo faz mal também aos homens. Aos homens. E aí, como você falou, vem da criação, né? Quem é mãe de menino já cria desse jeito, né? Não chora, não faz, não sei o quê. E na verdade ele é um ser humano como outro qualquer, que tem as suas emoções e deve sim deixar aflorá-las, né? Com as divisões, eu acredito que tudo tem que ser dividido, mas não significa que o homem não possa ir lavar a louça ou varrer a casa ou dar o banho no filho e a mulher não possa sair para trabalhar e todo mundo fazer tudo isso em conjunto, que seria o ideal, né? Isso, inclusive a gente às vezes em rodas de conversa diz, os homens não vivem sem as mulheres, mas a gente não ensina os homens a viverem sozinhos, nós como mães, né? Sim, a gente não ensina justamente esse cuidado, a tarefa do cuidado é muito feminina, né? Muito considerada feminina. Então, por exemplo, quando a gente é criança, a gente brinca de casinha, de bonequinho. Os meninos não brincam do que eles vão ser como adultos. Eles brincam de futebol, de carrinho, né? De jogo, de super-herói. Eles não brincam, não se preparam. E a gente já, enquanto criança, brincando, a gente está se preparando para o que a gente vai ser. Até como a gente está falando aqui na divisão de tarefa de casa, se você está em um lar que o casal tem um menino e uma menina, a mãe vai colocar a menina para lavar a louça, vai ensinar ela a fazer um arroz e um feijão, mas não vai ensinar isso ao menino, porque acha que não deve, que ele não tem que aprender, exatamente como você falou, né? A gente é criada para cuidar e os homens não. E isso interfere no dia a dia, né? Isso. E é uma coisa que você traz de uma herança de berço a interferir no dia a dia. Mas como que a mulher, na prática,
posicionar para ela realmente reivindicar os direitos dela? Veja só, acho que isso já está acontecendo. A gente fala muito na revolução feminista da década de 1960, né, com a queima dos sutiãs. Sim. Mas nós estamos vivendo um momento muito interessante, um momento assim paradigmático para o segmento feminino, que é justamente um momento onde a gente consegue abrir a boca e falar das violações, né, das agressões, dos abusos que a gente sofre às vezes dentro da nossa própria casa. Sim. São assuntos difíceis que a gente não gosta de tocar porque mexem com a estrutura familiar, mas que a gente não pode permitir que permaneça acontecendo. Verdade. E hoje a gente já tem essa postura, como ontem mesmo teve muitas marchas de combate à violência. Sim. Uma questão que eu acho muito curiosa, muito bonita no segmento feminino é que a gente luta por igualdade, a gente não quer ser mais, Sim, a gente de quer forma nenhuma. o mesmo direito, né? É. E esse direito é muito no sentido de ter liberdade para escolher, a gente quer escolher. Claro que assim, a gente, por ser criada e por ter essa sociedade, muitas de nós vão escolher as atividades domésticas, o cuidado com a família, Sim. mas o que a gente quer é a liberdade de quem não se enquadra nesse padrão poder escolher diferente. Assim como os homens também. Sim. Existem homens que têm aptidão, gostam de cuidar da casa e às vezes evitam para não serem taxados, não ter questionada a sua sexualidade. É verdade. Por exemplo, eu estava uma vez viajando e entrei na aeronave e era a mulher que era piloto, né? E aí, exatamente o que você falou no início da conversa, não teve um homem que olhou, ai, é mulher, não... Uma própria mulher disse, ai, mulher, ih, gente, esse avião vai cair. Olha, né, como se a mulher não tivesse a capacidade de pilotar um avião. Da mesma forma, como a gente sabe, essa questão que você falou da sexualidade, por exemplo, a profissão de cabeleireiro, né? Quando você entra no salão e você vê um homem trabalhando ali, aí, só pode ser homossexual. E às vezes não é, entendeu? Mas ele tem aquela aptidão, gosta da profissão e quer exercer. Eu acho que a gente tem que ter um olhar menos julgador e discriminativo com as pessoas, né? Isso, inclusive, eu acho assim que a palavra de ordem é a empatia, é você ter assim a sensibilidade de olhar o mundo pelo olhar do outro, pelos olhos do outro, né? De achar que o que você pensa e adota para sua vida é padrão da humanidade, que não é, que não né? É, né? Então a gente precisa perceber o mundo também pela visão das outras pessoas. No dia a dia, por exemplo, a mulher que sofre uma discriminação na sociedade, alguma coisa assim, quais os números que ela pode ligar para denunciar, para poder falar, ou se ela pode procurar algum advogado, como é que isso funciona? Isso é muito importante. Hoje a gente já tem escritórios de advocacia se especializando nisso, em assuntos, principalmente da relação de família, que são específicos de interesse da mulher, como separação, pensão, é bem interessante. Mas assim, a nível de Estado, né, que a gente precisa divulgar, nós temos um número que é nacional, que é o Disque 180, né, onde a mulher vai ser orientada para as medidas que ela precisa tomar para se proteger em situações de violência, de vulnerabilidade. Lembrando que violência não é só a agressão física. É verbal. Isso, a gente ser humilhada é uma agressão. A gente ter retido os nossos bens, o nosso cartão de crédito, o nosso dinheiro do salário, tudo isso é uma agressão contra nós, as mulheres, né, que somos, infelizmente, socialmente mais frágeis. E aí a gente precisa dessas providências. Não tem, assim, o menor risco de não chegar nos órgãos, porque eu, inclusive, né, trabalho no Estado com esses temas, e aí os números de Brasília, os telefonistas nos ligam insistentemente até a gente receber a denúncia por e-mail e acusar esse recebimento. Que legal. Para que a gente busque as providências. Então, realmente, o 180 funciona. Ele funciona. Que legal. E o Disque 100 para qualquer tipo de denúncia, né? O 180 mais específico para as mulheres. Mas no momento do nervosismo, se ligar errado, eles encaminham também, não tem problema. Jeito, né? O importante é você não aceitar aquilo como natural, porque violência e agressão não é natural. Sim. E aqui a nível de Estado, nós temos a Central da Mulher e dos Direitos Humanos, né, que ela funciona como um local onde vai lhe ajudar a chegar a todos os serviços que são necessários para você apurar aquela situação. Acompanhar o atendimento na delegacia. Muitas vezes essa mulher é expulsa de casa, às vezes a casa é dela e o marido naquele momento expulsa ela da casa ou segura os objetos pessoais dela. Então lá a gente tem assistente social, tem psicólogo e tem advogado para as medidas emergenciais e para ajudar a encaminhar para de fato você procurar uma defensoria pública, o Ministério Público quando é o caso,
né, tomar essas providências de se manter, porque às vezes a mulher fica dentro da situação de violência porque ela não sabe como sair, como se manter. Isso. Né? Não então, tem um trabalho, né, depende financeiramente do marido e acha que precisa ficar ali sofrendo essa humilhação o tempo todo. Para segurar, né, a situação e os filhos também. E aí a gente precisa saber, enquanto cidadãos, nossos direitos. Isso é muito importante, né? A gente buscar essas ferramentas que muitas vezes elas estão à disposição e a população não usa, porque não tem conhecimento. Entendi. Né? A educação, com certeza, e a informação são essenciais para a gente diminuir os índices de violência. Para a gente finalizar, você que trabalha diretamente com isso, você tem sentido um aumento ou uma diminuição nesse número de agressões aí com as mulheres, independente de que seja verbal ou física, essa violência, essa humilhação que a mulher sente? Aparentemente aumentou, mas a gente tem que levar em consideração que aumentou também a nossa coragem de denunciar, justamente por esse aparelhamento, esse apoio que a gente vem tendo, né? Inclusive entre mulheres. Hoje a gente tem com facilidades grupos nas redes sociais onde as mulheres se apoiam, perdem a vergonha de dizer que passou por isso, que em função dessa desigualdade na sociedade, às vezes a gente se sente culpada pela situação de violência, o que não tem sentido. Então, assim, aumentou muito também essa possibilidade de a gente dimensionar os números concretos e a própria coragem da mulher em denunciar. Né? Então, assim, necessariamente não é que aumentou, é que a gente está vendo mais. Porque antigamente talvez a gente não via, né? Por causa do medo. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. É muito bom a gente conversar e levar para quem está em casa esses esclarecimentos. Anote o número 180 se uma denúncia específica para algo de mulher. E o Disque 100, que é aí para qualquer tipo de denúncia, para você ter ajuda. Não fica aí sofrendo humilhação por nada não, que você não merece. Você é linda e maravilhosa, não é isso? Isso, muito obrigada pela Parabéns por ser mulher e ser uma mulher tão atuante aí na sociedade. Viu? Obrigada. Olha, eu vou ler só rápidos recadinhos aqui que a gente vai para um rápido intervalo comercial. Primeiro eu quero saber, você já mandou a sua foto hoje assistindo Tudo de Bom? Se você mandar hoje, aparece por aqui amanhã. No próximo bloco a gente vai mostrar as fotos de quem mandou ontem. O Jonathan Braz colocou: bom dia, Áurea, manda um beijo para o Fábio, Jorge e o Adalto. Estamos todos ligadinhos no Tudo de Bom. Muito obrigada, viu? A Cristiane colocou: tô esperando ansiosa, Aurinha linda. Então você já tá aqui curtindo com a gente, Cris. Aí botou: Áurea, manda muitos beijos para minha mãe Virgínia, meu pai de Jaci e minhas colegas Samara, Sani, Maria Beatriz, Cibele e o seu Cícero. Obrigada. De nada, Cristiane. Beijo para todo mundo. A Maria Cícera colocou: um bom dia para você, está linda hoje. Manda um bom dia para todos de Paripueira. Então, todo mundo aí de Paripueira, um super beijo para vocês. Os próximos recadinhos eu leio na volta do intervalo. Então, não sai daí que a gente volta já já.